Vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 14, que diz: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Vamos ainda falar um pouco sobre esse texto, porque não esgotamos ainda. Podeis sentar, meus irmãos. A nossa hora avança rapidamente, mas vamos procurar ser o mais objetivo possível para que a gente avance um pouquinho mais dentro deste texto. Nós, desde o ano passado, em vários cultos de doutrina, estamos falando sobre este assunto, sobre a igreja que triunfou através da vitória de Cristo Jesus e agora tem em si o cheiro do seu conhecimento, este aroma de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. E vamos aqui falar alguma coisa ainda sobre isso, que parece ser tão simples, mas vai se desdobrando, que parece que não tem fim. E eu gostaria de encaminhar ainda este alcance do triunfo que nós temos em Cristo, que de maneira fundamental atingiu a nossa natureza humana. E já aqui comentamos lá na carta de Pedro que pelos méritos, pelas virtudes de Cristo, nós agora temos ou alcançamos ou podemos participar da natureza divina. E é ainda sobre isso que vamos falar, ainda sobre este assunto. Que os remidos, ou seja, os que se salvam, os que são alcançados pelo Senhor, se tornam participantes da natureza divina. E quando olhamos para isto, nós vemos o texto em Efésios capítulo 3, versículo 19. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para acompanhar. Efésios 3 e 19. Que tem algo muito importante aqui com relação a isto, porque diz o texto aqui que por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, ou seja, Cristo operou em nós algo extraordinário. Cristo nos deu saberes, nos deu conhecimentos, nos deu revelações, não é? A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Então, esta remissão, este perdão alcançado por Cristo para nós, nos dá agora uma dimensão muito mais abrangente, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 19, ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda, o quê? Plenitude de... Isto aqui parece ser tão simples, você lê, passa assim rapidamente, mas é preciso ler a Bíblia e buscar compreender o que está escrito aí. Diz o texto: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais
cheios de toda a plenitude de Deus. Se cada um de nós pudéssemos compreender o que significa isso, nós teríamos uma visão muito diferente do Evangelho. Nós procuraríamos compreender de fato o que Jesus fez por nós. Quando nós lemos ainda outro texto, abra aí Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Colossenses 2 e 10. Que diz assim: e estáis perfeitos nele. Outra versão diz assim: e tendes a vossa plenitude nele. Não é assim? É assim que está aí? Não é? Tem uma versão que diz que estáis perfeitos nele. E outra versão fala de maneira mais clara, quando diz: e tendes a vossa plenitude nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, Cristo está acima de todas as coisas. Cristo, Ele é o que nos conduziu em triunfo. Não que nós tenhamos triunfado. Ele triunfou e nós fomos arrebanhados no seu triunfo. Nós somos o resgate, nós somos aquilo que foi tomado do inimigo, e ele agora nos conduz em triunfo, não acorrentados, presos, mas agora livres. Nós acompanhamos aquele que vai adiante de nós triunfando, e nós triunfamos através dele. Então, quando nós lemos esses dois versículos, se abre aqui uma porta, uma janela, para que a gente possa conhecer alguma coisa a mais. Essa questão de plenitude, não é? Plenitude de Deus. Existe uma palavra grega que se chama pleroma. Esta palavra nos traz a ideia de totalidade daquilo que é divino. Então, quando diz plenitude de Deus, tem uma palavra no grego que é pleroma, que traz a ideia de totalidade de poder divino. Esta é uma palavra que tem um significado também de que este Deus preenche, esse Deus, ele enche. Então, a gente que não tinha nada, não podia nada, vem agora esse Cristo que se torna o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, pode ter gente grande, pode ser gente que parece que é grande, mas ele é o que está acima de todos eles. Ele é Rei dos reis e ele é Senhor dos senhores. Ele é o nosso Deus. Então, esse Deus que conquista isto para nós no Calvário, o que é que ele faz? Ele diz: olhe, você pode ter toda a plenitude nele. Ou seja, você pode ser preenchido, você pode ser cheio dele. Você pode. É isso que quer dizer. Quando nós lemos ainda Colossenses 2 e 9, o que é que está escrito? É um versículo antes, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo está toda a plenitude de Deus. E agora ele, Cristo, deseja compartilhar comigo e com você desta plenitude que é dele. Mas ele diz: eu reparto com você. Se você quiser, eu dou para você. Se você me buscar, eu encho você. Se você me permitir, eu
preencho a sua vida em todas as áreas, de todas as formas. É isso o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Então, quando nós lemos um versículo, parece ser tão miúdo, mas é preciso mergulhar nele, é preciso entender o que ele tem nas entrelinhas para nos dizer. Então, esta plenitude indica a natureza com a manifestação e os atributos divinos. Ou seja, eu sou humano, eu sou de carne e osso, mas eu tenho a minha natureza humana afetada pela natureza divina. Parece uma contradição, parece algo que não tem sentido. Como é que pode uma pessoa humana que é falha, que é imperfeita, e ter participação na natureza divina? Mas sabe por que tem? Porque não sou eu que vou ao encontro dele, é ele que vem ao meu encontro. Não sou eu que estendo a mão para ele, é ele que estende a mão para mim. Não é o leproso que vai em busca da cura, é o Cristo que vem curar a lepra do leproso. Então, quando nós olhamos isso, tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Esse assunto nos traz, esse versículo, ele assume uma posição entre aqueles que mostram o grande, o maravilhoso destino daqueles que se salvam. Esse bom cheiro de Cristo se reflete nos que se salvam e nos que se perdem, nos que são alcançados, que são atingidos pela graça de Deus, porque se permitem também atingir, porque a graça foi manifestada a todos os homens, mas nem todos o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder. Isso a gente vai falar daqui a pouco na frente. Eu não quero atravessar ainda o assunto. Então, isto nos foi mostrado através da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Romanos 8:29. Vamos ler. Diz o texto, Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, ou seja, os que conheceu anteriormente, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Cristo, diz a Bíblia, que não se envergonha de nos chamar de irmãos. Por quê? Porque ele é o primogênito, ele é o irmão mais velho. Mas ainda, outro texto, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Então sempre é o Senhor trabalhando na vida do pecador. Não há mérito nenhum em nós. Ele é quem nos chamou. Ele é quem predestinou. E essa predestinação é para a salvação. Todos os homens foram chamados para a salvação. A igreja está predestinada para ir para o céu. É um fato que não é no sentido da predestinação de que esse vai para o céu e aquele vai para o inferno. Mas o Senhor, na sua presciência, Ele já sabe os que vão se salvar, porque Ele conhece o final desde o princípio. Existe no homem aquilo que se chama o livre-arbítrio. O homem no Éden, ele não era inocente.
embora nós estudamos aqui dias atrás sobre as dispensações, e tem a dispensação da inocência, que é vista assim. Mas quando nós vamos estudar mais um pouco, nós percebemos que o homem não era plenamente inocente. Por quê? Porque ele foi avisado. Se eu digo para você, olhe, se você colocar o dedo aqui na tomada, você morre. Então, se eu colocar o dedo na tomada, eu não sou inocente, porque eu fui avisado. Agora, o homem, no estado em que estava, não estava no estado de inocência, mas estava no estado de não ter cometido pecado. O homem estava livre ainda do pecado, ele não tinha transgredido, ele não tinha errado, mas nem por isso ele era visto do ponto de vista da lei inocente. Porque a lei diz assim, não mate, porque se matar e for um dolo e qualificado, você vai ter uma pena de 12 a 30 anos de prisão. Por quê? Porque a lei estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina como crime, e não há pena sem que não haja a devida cominação legal. Ou seja, uma coisa para ser crime, a lei tem que dizer que é crime, e para que tenha pena, é preciso que haja estabelecida uma pena. Então Deus, quando colocou o homem no Éden, ele colocou lá, mas ele estabeleceu uma lei. Você pode comer tudo, menos isto aqui. Mas o homem, como sempre, ele quer aquilo que não pode. Isso é desde o Éden até hoje. O homem sempre está buscando invenções. A Bíblia diz que Deus criou o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Começou a buscar outros caminhos. E nesse erro do homem, nesse pecado do homem, diz até certo pensador teológico que o homem, quando pecou, ele pecou conscientemente, mas a Bíblia diz que a mulher foi enganada pela serpente. E alguém, eu não estou dizendo isso aqui como regra, mas apenas como um dado teológico, alguém diz até que o homem, quando comeu do fruto com Eva, é porque quis participar com ela, não a quis deixar sozinha no erro, como que diz assim, já que você errou, eu não vou deixar você sozinha, eu vou errar com você, e eu vou estar com você no acerto, e vou estar com você no erro. Esse foi a ação do primeiro Adão. Pois bem, o segundo Adão, que é Cristo, ele vem para ser afetado agora também pelo nosso pecado, embora sem nunca ter pecado. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, se Adão errou com Eva para participar do pecado, Jesus vem agora sem pecado para assumir o pecado da mulher, que agora é vista como a igreja, para que, compartilhando ou assumindo o pecado dela, não seja condenado com ela, mas que possa salvar aquela mulher que havia pecado. Essa é a diferença entre Adão e Cristo, que quando Adão compartilha com a mulher, ele peca junto, mas quando Cristo compartilha com o pecador, o resgata, porque o pecado do homem não atinge a Cristo. Essa é a diferença entre Adão, o primeiro Adão, e Cristo, o último Adão. Este novo Adão que vem para se envolver com esse homem pecador, vem para tocar no leproso, mesmo a lei dizendo que era que ninguém podia tocar no leproso porque se transformava em imundo. Mas por que Jesus tocava no leproso e não se tornava imundo? Porque quando Jesus tocava no leproso, o leproso ficava limpo. Ninguém podia acusar Jesus de ter tocado em leproso. Porque quando alguém dissesse assim, ele tocou no leproso, e cadê o leproso? Não, ele está limpo.
Como é que vai? Esse é o chamado crime impossível de se cometer. É o chamado crime impossível. É como você querer matar uma pessoa que já está morta. Você ferir uma pessoa que já morreu, você vai responder por vilipêndio de cadáver ou coisa parecida, mas homicídio não. Então Jesus nunca poderia ser agredido pela lei, atingido pela lei, porque tocou um leproso. Por quê? Porque o leproso já não era mais leproso. Quando Jesus tocava, ele já estava limpo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas voltando, porque a gente vai e parece que andando pela beirada do caminho, vamos voltar para o caminho, não é? A Bíblia é um negócio, né, extraordinário. E já passou meia hora, misericórdia. Nem esquentou a turbina, não sai nem do canto. Escute bem. Mas a Bíblia diz o que ainda? Quando Pedro fala na segunda carta, no primeiro capítulo, e o versículo 4, que ele nos deu, ou nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. E entre estas promessas é que nós participaríamos da natureza divina. E é isso que eu quero falar mais abrangente aqui. Hoje é evidente que não vai dar tempo. Então, todas estas passagens que nós lemos até aqui, nos mostram que nós haveremos de participar da natureza divina, tal como Cristo participa dela. Se hoje não estamos plenamente, mas nós já experimentamos em nossa vida o reflexo disto, pela mudança que acontece em nossa vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por que nova criatura? Porque a sua natureza humana foi afetada de maneira profunda pela natureza divina. O nosso andar já mudou, a nossa mente mudou, a nossa vista mudou, até o nosso cheiro mudou, porque a Bíblia diz que nós temos o bom cheiro de Cristo. Mas veja, então os versículos que diz que essa toda plenitude haverá de habitar em nós, tal como habita em Cristo. E nós já lemos em Efésios 1, 22, 23, e Efésios 3 e 19, nós lemos há pouco isso. Em outras palavras, esse Cristo, que é o cabeça, e o corpo, que é a igreja, tem o mesmo destino. Porque não se pode ter o corpo num lugar e a cabeça em outro lugar. Se Cristo é o cabeça e está no céu, e a igreja é o corpo, ainda está na terra, é evidente que não está apartado do ponto de vista físico e material, mas está unido do ponto de vista espiritual. É como algo que não foi alcançado plenamente, mas está latente, está de maneira provável, 100% provável, que é só uma questão de tempo, porque a Bíblia diz que aqueles que dormem em Cristo, de maneira nenhuma precederão, aqueles que morreram em Cristo, não é? Eles serão arrebatados primeiro, depois nós que estamos vivos seremos transformados e assim estaremos para sempre com o... Esta é uma promessa de Deus. Esta é a palavra de Deus. Por isso Paulo diz que nós não somos como os demais, que não tem esperança. Esperança é algo que nós temos em nós. E o que nos garante esta esperança é que Cristo falou, e Ele é um Deus que não mente. Ele é um Deus de pacto, é um Deus de conserto.
Ele disse que mandaria Jesus e Jesus veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que enviaria o Espírito Santo e enviou. Quem recebeu o Espírito Santo aqui? Ele disse que vai voltar para buscar a igreja. Por que é que eu tenho motivos para duvidar dele? Por que eu vou duvidar dele? De forma nenhuma. Então, é evidente que a Bíblia diz lá em Apocalipse: aquele que vencer, sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Isso é promessa do Senhor. Isto é promessa do Senhor. Então, haveremos de participar desta própria natureza de Deus em sua maneira de vida, conforme se aprende aqui. João capítulo 5, leia. João 5, 25 e 26. João 5, 25 e 26, que diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Agora vire a página no capítulo 6 e o versículo 57, que diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Veja que é uma relação em cadeia. É Deus, Cristo e Cristo, igreja. E a Bíblia diz que a vossa vida, ou a nossa vida, está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está guardada desta forma, viu? É uma vida mais guardada do que um bunker da Segunda Guerra Mundial. Viu? É mais guardada do que o bunker lá de Saddam Hussein, que foi encontrado dentro de um buraco. O inimigo não acha aquele que está com a sua vida escondida com Cristo em Deus. Nossa vida só é tocada se o Senhor tiver um propósito, como teve na vida de Jó. Se a nossa vida é preciso que sirva de modelo para alguém, como foi preciso Jó servir de modelo para alguém, Deus permite que o inimigo toque, até na saúde, mas se o permite, não é por questão de querer menosprezar o nosso valor diante de Deus, ou desdenhar, ou menosprezar a nossa pessoa. Quando Deus permite isso, é para manifestar a sua glória através da nossa vida. Então, a diferença entre Deus e os que se salvam não está no tipo de natureza, porque a natureza de Deus, ela é transferida para nós. Mas pastor, como pode eu, comendo feijão, arroz, macarrão, carne, cuscuz com leite, como pode uma pessoa assim dizer que tem em si mesma a natureza divina? Mas a questão aqui não é o tipo da natureza, mas a questão aqui é a extensão, a dimensão. Todos nós que estamos aqui, todos, sem exceção, nós temos um nível de comunhão com Deus. Então, se todos nós temos um nível de comunhão com Deus, nós podemos dizer que todos nós temos comunhão com Deus. O que vai fazer diferença é o nível, é a extensão. Uns têm mais e outros têm menos. Alguns são mais amigos de Deus e outros são menos amigos de Deus. Alguns estão mais unidos ao Senhor e outros estão mais distantes.
Uns estão mais aos pés do Senhor, como Maria, e outros estão como Marta, ocupada com outras coisas. Então essa é a diferença. Marta e Maria tinham comunhão com Jesus, mas Maria escolheu ter uma comunhão maior, estar mais perto. Mas isso não significava dizer que Marta não tinha o seu valor ou a sua importância. De maneira que todos nós que estamos aqui, nós participamos da natureza divina, da comunhão com Deus. Mas o que vai fazer diferença é o grau. Tem uns que têm mais intimidade com Deus, outros menos. Tem uns que têm uma sensibilidade maior com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Tem uns que estão ouvindo Deus a qualquer momento. Tem uns que estão sentindo o sopro do Espírito, por vezes durante o dia, no trabalho, no ônibus, em casa. De repente sente aquela brisa do céu, porque tem comunhão com Deus. E tem outros que não estão sentindo nada. Tem uns que na hora da oração, da glória a Deus, da aleluia, falam em língua, porque sentem maior comunhão com Deus. Outros oram, mas parece que estão assim, meio secos, meio distantes. Então o que é preciso compreender é que todos nós participamos da natureza divina. Agora, o que vai fazer diferença aqui é o grau, é o nível, é a extensão, é a profundidade do que isso representa na minha vida. O quanto eu estou disposto a dizer não para o pecado, não para o inimigo. Não é falar língua, não é balançar o braço, não é correr pelo corredor da igreja, não é fazer aviãozinho, é ter coragem na hora certa, dizer não a Satanás, é dizer não ao pecado, porque não adianta falar em línguas e estar se acomodando com as coisas e com as fraquezas do mundo. Aleluia. É preciso compreender isso. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e dizemos: eu tenho o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem, mas o que está por trás disto? Faz várias semanas que estamos falando sobre isso e parece que eu estou começando hoje. Mas perceba ainda outra coisa aqui. Enquanto nós estamos aqui, nós nunca alcançaremos esta plenitude perfeita, no sentido de desvincular-nos totalmente da nossa humanidade. Porque Paulo disse que o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, quando percebo, já tenho feito. Miserável homem que ele dá logo a sentença: quem me fará escapar do corpo desta morte? Imediatamente vem a voz do Espírito e ele diz: mas graças a Deus que nos dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós que estamos caminhando aqui na terra, estamos como sendo conduzidos pelo Senhor. Por mais que a gente se esforce, nunca seremos perfeitos. Se lembre que nós somos aperfeiçoados nele. Ele não dá a sua glória para ninguém. Ninguém vai chegar no céu dizendo aqui: olha o calo do meu joelho. Ninguém. Se você chegar no céu mostrando o calo do joelho, ele vai dizer: você fez mais do que a sua obrigação. Porque você estava lá, era para orar mesmo. Aleluia. Se alguém quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor.
Ninguém vai chegar e dizer assim: eu sou crente, eu jejuo, eu faço isso. O fariseu fez isso lá no templo. Eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas ele, quando dizia isso, estava cometendo um dos piores pecados: autoexaltação, hipocrisia. Porque quem pode se justificar diante do Senhor? Quem pode? A Bíblia diz que não é preciso muito para Deus trazer o homem a juízo. Basta Deus colocar o dedo na nossa mente assim, que você vai lembrar de um fracasso seu. E Paulo sabia tanto disso que disse com todas as letras: embora em nada me sinta culpado, não me sinto justificado, porque quem me julga é o Senhor. Eu posso dizer assim: eu não fiz nada. E Deus pode me lembrar de coisas que eu tenha feito e que não me lembro. E nisto está a graça, a misericórdia de Deus. Aleluia. Aleluia. Então nós que estamos aqui neste plano físico humano, nós já habitamos em regiões celestiais pela fé. O Espírito de Deus está derramado em nossos corações. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Espírito geme conosco em nossas fraquezas. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Significa dizer, sem o Espírito Santo você não é ninguém, você não é nada, é um órfão, é alguém que está sem proteção. Então, Deus, Ele é um ser infinito. A Bíblia diz plenitude de Deus. É evidente que nós nunca alcançaremos plenamente, e parece uma redundância, nunca alcançaremos plenamente a plenitude de Deus. Mas isso não significa dizer que não seja esse o nosso alvo, de brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o nosso alvo. Tem um corinho antigamente que dizia: sempre melhorando no Senhor, não é? Então, se essa plenitude de Deus é algo que é infinito, então o nosso processo de buscar a Deus se torna o quê? Infinito. Nós sempre estaremos desejando: Senhor, me enche da tua graça. Essa é a nossa oração ou não? Talvez tem uns hoje que já não oram mais assim. Quando vai orar a Deus, diz: Jesus, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um negócio, eu quero um emprego, eu quero passar na escola, que meu menino passe, que meu menino isso, que meu menino aquilo, que meu menino aquilo. E não se lembra de dizer: Jesus, enche o meu filho da tua graça, que meu filho seja crente, que meu filho seja fiel. Porque se ele for crente, o Senhor vai providenciar tudo no caminho dele. Tudo vai ficar mais fácil se ele for crente. As portas vão se abrir se ele for crente. Porque se ele for crente, a Bíblia diz: eu irei adiante de ti e endireitarei o caminho torto, quebrarei porta. O problema é que hoje as coisas estão invertidas. As pessoas não estão pensando mais em Deus como Deus. E lá no Antigo Testamento diz que o meu povo não me conheceu plenamente pelo meu nome Jeová, mas apenas pelo que ele fazia. E hoje, porventura, está sendo diferente?
Quantos estão buscando a Deus em oração para que Deus o encha da sua graça? Mas o que é ser cheio da graça de Deus? Quantos já não tem mais sensibilidade espiritual para compreender as verdades da palavra de Deus e relativizam tudo? Para que isso tudo? Para que isso tudo? E o negócio é esse agora, para que isso tudo? Para que isso tudo? Aí eu me lembro de Isaías, que quando entrou no templo, que viu a glória de Deus, disse: ai meu Senhor, vou morrer. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Aleluia! Aleluia! Será que para você compreender a pureza de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, você vai ter que passar por uma experiência trágica, como passou Isaías? Tem alguns que precisam passar pelo vale da sombra da morte. Tem alguns que precisam passar numa UTI para poder enxergar Deus de maneira diferente. Tem pessoas que precisam passar por traumas. Jacó passou por uma madrugada lutando com o anjo e saiu mancando da perna, aleijado da perna, para poder ter o seu nome, a sua forma, a sua natureza mudada. Será que você está esperando isso acontecer na sua vida para você mudar? E bem-aventurado é aquele que Deus faz assim. Porque a Bíblia diz na carta aos Coríntios que se nós confessássemos as nossas fraquezas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Mas este evangelho hoje parece que não atrai, porque o evangelho que atrai é o evangelho do pão e do peixe. Vamos tentar avançar mais um pouquinho aqui. Hebreus capítulo 2. A partir do versículo 10. Nós começamos a verificar que essa filiação envolve agora comunhão de natureza. Hebreus 2 e 10. Acompanhe, por favor. Porque convinha que aquele que, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. É o que eu disse antes. Esse Jesus veio, e através das suas aflições, ele veio para o meio de nós. Ele veio sentir na carne o nosso drama. Ele veio sentir na pele o que significa ser tentado. Versículo 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericórdia e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são
tentados. Isso aqui é glorioso, irmão. Dê glória a Jesus por isso. Você sabe o que é Jesus? Dizer assim: eu vou descer lá, vou me vestir de pele, de carne e de osso. O universo não me cabe, porque o universo cabe em mim, mas eu vou caber dentro do ventre de uma mulher. Eu queria até abrir um parêntese aqui, que dias atrás eu estava vendo uma reportagem, um programa falando sobre Steve Hawking, aquele físico inglês que está assim na cadeirinha de roda. Ele descobriu que Deus não existe. Agora veja a descoberta dele, se tem lógica. Ele é autor da teoria do Big Bang. Tudo que existe no universo, tudo que existe no universo, ele disse que se comprimiu num buraco negro bem pequenininho. Tudo ali dentro de um buraco negro, bem pequenininho, se concentrou tudo ali dentro. Tudo foi lá para dentro. E se pegasse um relógio e colocasse ali dentro, o relógio iria parar, não porque quebrou, porque ali também não existe tempo. Então, como não existia tempo, não existia tempo para existir Deus. Que imbecilidade! Ele esquece o tanto conhecimento e não sabe que tem duas palavras para designar tempo. Existe a palavra cronos e existe a palavra kairos. Deus é de eternidade, a eternidade diz a Bíblia. Ele vive o kairos, o tempo de Deus é a eternidade. Deus não vive cronos. Cronos é o que mede cronômetro, o relógio, né? Mede o tempo. O relógio tem mede o tempo, tem o cronômetro. Nós vivemos o cronos. Então é evidente que dentro de tudo que não existia, que não era nada, porque diz a Bíblia que a terra era sem forma e vazia. Mas até uma criança que está no primário conhece que o nada existe. Porque existe o tal do conjunto vazio. E o que é que tem dentro de um conjunto vazio? Nada. Então o nada existe. Na teoria dos conjuntos existe o conjunto vazio. E o que é que tem dentro do conjunto vazio? Então o nada, se existe, há a possibilidade do nada trazer à existência algo que não existe do nada. E a Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. E a Bíblia diz em Gênesis 1:1 o quê? É um parêntesezinho aqui. É porque eu não aguento não. Eu fico nervoso. Diz aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não tinha nada, mas já tinha Deus. O fato de o homem não enxergar nada não significa que não exista algo. Aliás, essa questão do existir depende muito do sentido. Eu só sei que você existe porque os raios de luz estão batendo em você, estão refletindo aqui nos meus olhos, e o meu cérebro está me dizendo que você existe, está na minha frente. E se porventura eu tiver problema com a vista, eu só vou saber se você existe se eu tocar você.
Porque eu me comunico com o mundo exterior através de 5 sentidos. É evidente que não existia tempo. Agora, ele, como não acreditava que existia alguém que era capaz de criar tempo, porque uma regra básica da física é a regra de causa e efeito. Mesmo que fosse verdade tudo o que ele disse, aí vai perguntar, aí de onde surgiu aquela bolinha? De onde apareceu a bolinha que não existia tempo dela? Porque tudo obedece a uma causa e efeito. E quem é a causa? Deus. Deus disse, haja luz e houve luz. Haja luminares, houve luminares. Haja peixes e animais marinhos e houve peixes e animais marinhos. Haja répteis, animais, etc, etc, etc. Árvores, plantas, frutas, tal e etc. E houve tudo. É mais fácil acreditar que Deus existe do que no que a ciência muitas vezes ensina. Mas a gente estuda essas coisas pelo menos para passar na prova, é ou não é? Mas a gente sabe em quem tem crido. Então nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por quê? Por causa de Cristo. Porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nós recebemos daquilo que é dele. Então nós temos este destino de ter o bom cheiro de Cristo e de ter em nós o cheiro do seu conhecimento, porque algo nos alcançou. Ele foi na frente, triunfou e nos leva com ele. E nos molda e nos transforma. Mas isso não acontece devido a qualquer coisa que haja em nós, mas por causa do destino que Cristo reservou para nós. Ele nos destinou. Nós estamos destinados por Cristo a ir morar no céu. Esse é o nosso destino. A Bíblia diz que aquele que crê tem a vida eterna. Não entrará mas já passou da morte para a vida. Então o fato de haver morte para nós enquanto aqui, não significa morte eterna enquanto lá. A nossa morte aqui é apenas uma passagem para aquilo que está reservado para nós. Se eu perguntar aqui hoje, quem quer ir morar no céu? Todo mundo quer ir. Mas se eu perguntar, quem quer morrer? Ninguém quer. É evidente. Mas só tem 2 maneiras de morar no céu. Ou o arrebatamento, ou a morte. Sim ou não? Ou eu vou ser transformado, ou eu vou morrer para poder ressuscitar. Pastor, e por que a gente, pastor, o céu é tão bom e ninguém quer morrer para ir para lá? Existe uma explicação muito tranquila de dar. É que a morte é contra a nossa natureza. Porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver. É preciso que a pessoa esteja numa dimensão muito serena, para que possa dizer, Senhor, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas aí está numa dimensão da natureza divina, e está num nível de comunhão tão grande, que desejar a morte aqui não é um sentimento mórbido, não é um sentimento doentio,
É apenas a expectativa de ir ao lugar que aquela pessoa já viu, porque Paulo já tinha ido lá. Se eu disser a você que a Europa é bonita, talvez você viu por uma fotografia, mas se você nunca tivesse visto a Europa, e eu dissesse assim, a Europa é tão bonita, a América é tão bonita, tem lugares no Equador tão bonitos, a Laguna de Cuicocha, que é uma boca de um vulcão, que eu, quando estive lá com os missionários, eu dei uma volta num barco, na boca do vulcão, assim, acho que não tem, Emerson está aqui? Tá não. Não tem nem um equatoriano aqui. Mas é uma lagoa na boca do vulcão. Ah, tem aquela menina ali. Faz assim. Olha ali, ela sabe do que eu estou dizendo. Laguna de Cuicocha, né? Na boca do vulcão, a filha do pastor Edinaldo Xavier. Tem uma lagoa lá e a gente entrou dentro do barco. Edinaldo estava com a gente e os outros irmãos estavam também. E a gente deu uma volta ao redor da boca do vulcão assim, e quando a gente chega perto da parede, aquela paredona alta assim, que olha para a água, saem umas bolinhas assim, aquilo é enxofre, não sei o que é, que fica borbulhando assim. Se aquele negócio resolve explodir ali, ninguém sabe para onde é que a gente vai. Agora, que é bonito andar ali dentro, é. Se você entrar lá e escapar, você fez uma aventura. Mas eu fui, porque eu digo, eu não vou morrer aqui, que eu sei que Jesus ainda me quer pregando o evangelho em Abreu e Lima. Eu entrei lá. Então eu não tenho essa preocupação de viver ou de morrer, porque eu só sei que eu só vou no dia, no tempo de Deus. Eu não tenho essa preocupação. Aliás, há uns 2 anos atrás, nós fomos para Manta e nos hospedamos no hotel, eu, Edinaldo, a caravana que foi comigo, todinha lá no hotel, não me lembro o nome. Tu te lembra, menina, daquele hotel, como é o nome? Não me lembro, é um hotel simples assim, mas a gente ficava lá, dava para a gente ficar. E deu 15 dias depois que eu saí de lá, deu um terremoto, que a dona do hotel, o povo que estava dentro, morreu tudinho. E Edinaldo, dias depois, tirou uma foto e mandou para mim, na frente do terreno, que tinha limpado já com as máquinas, só tinha o terreno, e botou assim, pastor, aqui é o lugar do hotel que o senhor estava hospedado. Pastor, e o senhor vai no Equador? Vou, esse ano eu vou no Equador. E se ter terremoto, e eu vou fazer o quê? E eu vou deixar de ir para o lugar por causa disso? Mas deixa eu concluir, que eu abri o parênteses, deixa eu fechar só o parênteses para a gente concluir por hoje. Então, não é devido à nossa justiça, mas porque Cristo já nos destinou. A Bíblia diz, vós sois a carta lida. Sim ou não? E uma carta, para chegar no destino, tem que ter Tem que ter o quê? Selo. Bote uma carta no correio. Bote no correio uma carta sem selo, para ver se vai para canto nenhum. Vão pegar a carta, vão olhar para lá. Ah, não tem selo não, rapaz. Bota no lixo. Mas se tiver o selo, essa carta vai chegar no destino. Assim somos nós. Nós somos a carta lida. E nós temos endereço, que é o céu. E nós temos o selo, que é o Espírito Santo. E a Bíblia diz, se o Espírito daquele que vivificou a Cristo dentre os mortais habita em vós, esse mesmo Espírito há de vivificar os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Então o crente que tem o selo do Espírito na vida, ele dorme tranquilo, sabendo que se Jesus vier de madrugada, não vai esquecer de levá-lo. Porque ele é uma carta selada, que tem destino certo.